Olá, pessoal. A partir de hoje, nós vamos dar as nossas aulas seguindo a nossa apostila, tá ok? Então, vamos começar. Hoje nós vamos falar de fenômenos. O que são fenômenos? Fenômenos são transformações energéticas ou materiais que podem ocorrer com qualquer tipo de substância. Então, toda transformação energética ou material que ocorre com qualquer substância, nós denominamos de fenômeno. Mas o que são transformações energéticas? Transformações energéticas são aquelas transformações que envolvem energia, são transformações passageiras, são transformações reversíveis, né? São aquelas transformações que não mexem com a estrutura íntima da substância, tá? E enquanto que as transformações materiais são as transformações permanentes, que mexem com a estrutura íntima do material. É aquela transformação que não volta atrás, é uma transformação permanente, tá ok? Exemplo. Fervendo-se uma porção de água líquida até a ebulição, observa-se que ela passa do estado líquido para o estado gasoso. Pessoal, ebulição é fervura, quando a água ferve, quando a substância ferve. Então, fervendo-se uma porção de água líquida até a ebulição, observa-se que ela passa do estado líquido para o estado gasoso, tá ok? Mas, ao se encerrar o fornecimento de calor, ela volta a ficar no estado líquido. Nesse caso, houve uma transformação de caráter passageiro, portanto, é uma transformação energética. Pessoal, no momento que a água passou do estado líquido para o estado gasoso e você parou de fornecer calor, ela volta para o estado líquido. Então houve um passeio, houve transformação, mas transformação energética, foi a energia que mudou. O material continua sendo o mesmo, a água não alterou, continua sendo água, tá ok? Outro exemplo, ao se cozinhar um ovo de galinha, não se consegue mais transformar ovo cozido em ovo cru. Dizemos que o ovo sofreu uma transformação permanente, não volta atrás. Temos aí uma transformação material. Pessoal, no momento que você cozinha um ovo, as proteínas do ovo cru se transformam em outras proteínas de ovo cozido. E não tem como você voltar atrás. Então, nesse caso, houve alteração de material, né? Houve alteração de material, entendeu? Porque umas proteínas se transformaram em outras, que houve uma reação química, houve uma transformação permanente. Dizemos que é uma transformação material. Então, quando ocorrer uma transformação tipo energética, no caso do primeiro exemplo, ou uma transformação tipo material, como é o caso do segundo exemplo, nós temos aí o quê? Temos aí um fenômeno. São transformações que ocorrem com qualquer tipo de material, são transformações energéticas ou materiais, tá ok? Para a gente entender melhor, vamos resolver esse exercício. Veja bem, exercício número 1. Assinale a alternativa que apresenta uma transformação energética. Veja bem, nessa transformação é uma transformação passageira. Essa transformação energética só vai ter transformação de energia, não vai transformar o material, não vai ter uma transformação permanente, e sim uma transformação passageira. O item A, transformação do leite em coalhada. Não tem como você voltar atrás. Então, aqui é uma transformação material, que você transformou leite, o leite era uma coisa, quando transformou em coalhadas, transformou em outra coisa. Então, houve a mudança. Mudança, nesse caso, houve alteração nas estruturas íntimas
do leite, né? Das substâncias que compõem o leite. Então, aqui é uma transformação material. Então, a transformação energética não é o item A ainda. B, destilação do álcool. Destilar o álcool, pessoal, é fazer a mistura que contém o álcool. O que é destilação? É você aquecer até a fervura. No caso, o álcool, você ferve. Quando chegar em 78 graus, aí o álcool evapora, vai passar do estado líquido para o estado gasoso. Mas se você parar, mas no momento que você para de fornecer calor, volta para o estado líquido. Então, essa destilação, o que aconteceu? Você aumentou a temperatura até 78 graus centígrados. Quando chegou em 78 graus centígrados, só o álcool saiu. Aí você recolhe no condensador. Tá? Então, é a destilação. Nesse caso, o álcool não alterou. O álcool continua sendo álcool. Portanto, é uma transformação passageira. Aqui sim é uma transformação energética. Cozimento de batatas. Antes você tinha batata crua e depois batata cozida. Não tem mais como você voltar. Tá? Então é uma transformação material. Oxidação do ferro. Oxidação do ferro é quando o ferro reage com o oxigênio do ar e forma a ferrugem. Não tem mais como você voltar atrás, né? Queima de uma vela, também não tem como você voltar atrás. Queimou, você tem a parafina, transformou em dióxido de carbono e água, né? Então não tem como você voltar atrás. Dizemos que é uma transformação material. Portanto, a nossa alternativa correta é a alternativa qual? Alternativa B, destilação do álcool. Na destilação do álcool é uma transformação de caráter passageiro, tá bom? Agora vamos ver o que é fenômenos, que são fenômenos físicos. Veja bem, pessoal, fenômenos físicos são transformações energéticas. Então, aquelas transformações energéticas que nós falamos são os fenômenos físicos. São transformações energéticas de caráter passageiro, isto é, podem ser feitas e desfeitas com facilidade. São as transformações reversíveis. Nos fenômenos físicos, não há alterações nas estruturas íntimas da substância. A substância não muda de espécie. Então, preste bem atenção. Nos fenômenos físicos, há uma transformação, mas é uma transformação energética. Você não mexe com a estrutura da substância, você mexe com a energia. Você deu calor, tirou calor, então houve transformação energética. Dizemos que é um fenômeno físico. Vamos dar um exemplo. Ao se fundir é derreter, né? Ao se fundir o metal chumbo, você pega um pedaço de chumbo, você derrete, fornece calor, ele passa do estado sólido para o estado líquido. Mas, ao se encerrar o fornecimento de calor, ele volta a ficar sólido novamente. Dizemos que houve uma transformação energética. E como não houve alteração nas estruturas íntimas do chumbo, é um fenômeno físico. Então, o que aconteceu, pessoal? Eu tinha chumbo no estado sólido, aqueci esse chumbo, passou para o estado líquido, quer dizer, fundiu, mas depois que eu parei de fornecer calor, ele voltou para o estado sólido. Então, é uma transformação passageira. O chumbo não alterou, o chumbo não virou ferro. O chumbo continua chumbo, só que eu tenho chumbo numa fase, passa para outra fase. Eu tinha chumbo no estado sólido, passou para o estado líquido. E depois volta para o estado líquido quando eu parar de fornecer calor. Isso é um fenômeno físico. Tá. Eu vou mostrar para vocês aqui as transformações energéticas que caracterizam os fenômenos físicos. Então já vou dar uma adiantada aqui para vocês. Veja bem, os três estados mais comuns que existem na natureza é o estado sólido, o líquido e o gasoso. Você já sabe quando a substância se encontra no estado sólido, sabe quando se encontra no estado líquido e no estado gasoso. Veja bem,
Uma substância ao passar do estado sólido para o estado líquido, nós chamamos isso de fusão. Do estado líquido para o estado gasoso, nós chamamos de vaporização. Só que, quando eu passar uma substância do estado líquido para o estado gasoso, que é uma vaporização, ela pode ser feita de 3 maneiras. Se esta vaporização for lenta, nós chamamos de evaporação. É quando nós colocamos uma roupa no varal. Quando esta vaporização ela é rápida, chega a ferver, nós chamamos de ebulição. E quando esta vaporização é brusca, não sei se vocês já perceberam, quando a gente tem uma chapa de ferro quente e joga gotas de água, ela facilmente passa para o estado gasoso. Então chama-se calefação. Evaporação lenta, ebulição rápida e calefação brusca. Tá ok? Então, passagem do estado sólido para o estado líquido, fusão do estado líquido para o estado gasoso, vaporização, que pode ser evaporação, ebulição e calefação. E se acontecer do estado sólido direto para o estado gasoso, aí nós temos o que nós chamamos de sublimação. Pessoal, vocês já viram falar no gelo seco. Gelo seco é dióxido de carbono, quer dizer, o gás carbônico, congelado a menos 78 graus. Se eu tiver gelo seco, que se encontra no estado sólido, aos pouquinhos ele vai diminuindo de tamanho, ele vai passando do estado sólido para o estado gasoso. Então, nós tínhamos o gelo seco no estado sólido, que era o dióxido de carbono congelado a 78 graus negativo, fornecemos calor, ele passou direto para o estado gasoso. Nós temos dióxido de carbono no estado gasoso. Como passou do estado sólido direto para o estado gasoso sem passar para o estado líquido, dizemos que é uma sublimação. Toda essa passagem do lado esquerdo para o lado direito, de sólido para líquido, de líquido para gasoso, eu forneço calor à substância. Ela absorve calor para dentro. Então, são transformações endotérmicas, para dentro. Entendeu? Então, se eu tiver algo, se eu quiser tiver no estado sólido, quiser ir para o estado líquido, eu tenho que fornecer calor. Do líquido para o gasoso, tem que oferecer calor. Então, são transformações endotérmicas. Agora, vamos voltar. Se eu tiver do estado gasoso passar para o estado líquido, eu tenho que tirar calor. Então, são transformações exotérmicas. Expulsa o calor, tira calor, tá? Então, do gasoso para o líquido, nós chamamos de condensação ou liquefação. Tá? De líquido para sólido, nós chamamos de solidificação. E se eu passar do gasoso direto para sólido, aí eu tenho uma sublimação. Da mesma forma, de sólido para gasoso, nós temos uma sublimação. De gasoso para sólido, nós temos uma sublimação. Que exemplo que nós podemos dar? A chuva de granizo. A chuva de granizo, a água evaporou, se encontra no estado gasoso, era passar para o estado líquido. Mas por problemas com a natureza, o que aconteceu? Passou de gasoso direto para sólido e desceu para a terra em forma de pedra de gelo. Portanto, é a sublimação, né? Do estado gasoso para o estado sólido. Agora, não sei se vocês já viram falar na naftalina, aquelas bolinhas que você coloca no guarda-roupa para espantar baratas, traças. Não mata, não. Ela espanta, né? O cheiro. Você coloca uma bolinha e aquela bolinha vai diminuindo de tamanho. Então, vai diminuindo de tamanho. O que é que ocorre? A naftalina estava no estado sólido. Se não passasse direto para o estado gasoso, você viria que ficaria molhado, né? O guarda-roupa ficaria molhado, mas não, vai direto para o estado gasoso, sem passar para o estado sólido. Então nós temos o quê? Uma sublimação de sólido para gasoso ou de gasoso para sólido, tá ok? Então veja bem, as transformações endotérmicas é quando você vai de sólido para gasoso, as transformações exotérmicas quando você vai de gasoso para sólido, tá pessoal? Então hoje nós vimos o que era fenômenos e damos umas entradinhas em fenômeno físico. Tá bom? Espero que vocês tenham entendido. Até a nossa próxima aula. Um abraço a todos.